Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Pessoal do terceiro médio, é bom falar com vocês. Eu preciso falar algumas coisas antes de começar a aula. Infelizmente a gente está vivendo um período muito difícil, complexo das nossas vidas. Não é uma coisa de Diadema, não é uma coisa de São Paulo, é um efeito mundial que está acontecendo e é um momento difícil. É muito complicado ficar sem ter contato com vocês. É muito complicado não poder abraçar, não poder fazer aquelas coisas que a gente faz todos os dias, né? Não ver vocês toda semana, não ver assim presencialmente, não ter o contato, o debate, a brincadeira, tudo aquilo que a gente está cansado de fazer durante anos e anos. Então isso é muito complicado. Tem algumas pessoas que ainda estão muito achando que isso é uma brincadeira, e é muito sério. Eu perdi um colega, professor, que trabalhou comigo há 3 dias atrás, colega da Salete também, e algumas pessoas, né, muito próximas, a gente já está perdendo. Então, é muito sério, tem que, sabe, não é uma brincadeira, não é um papo de botequim, da esquina, é algo que está acontecendo. Então é um momento que nós vamos ter que ter muita compreensão, muita paciência. Nós só vamos passar esse período com conhecimento, com ciência, com investigação científica. Sem isso, agora os governantes estão cobrando, né, da ciência que resolvam rapidamente, né? Mas a ciência precisa de tempo e precisa de investimento, né? Ela dá respostas, mas ela precisa desse apoio, né? A ciência não é uma coisa que você vai lá no sábado e faça, tomar uma cerveja, vou pensar nisso aqui, vou criar uma vacina hoje à tarde. Não, não é assim. Não é assim, é uma coisa muito séria, demanda um método, demanda estudo muito concentrado. Tem pessoas que estão trabalhando, virando noites aí para tentar salvar vidas, né? Esse é o ponto, né? Salvar vidas. As vidas estão sendo ceifadas, né? Só há economia se tem vidas, né? Só há trabalho se tem pessoas, né? O Estado tem que intervir nesse momento, tem que ajudar mesmo a população, a estrutura de comércio e tudo mais. Realmente tem pessoas que dependem da venda do produto para poder sobreviver, para poder comer. Tem pessoas autônomas que dependem, elas estão desesperadas, né? Então elas precisam de ajuda, precisam de auxílio. O próprio Trump, mesmo o Trump sendo do jeito que ele é, mas o fato é que ele investiu mais de $1 trilhão na economia. E rápido, tomou uma decisão rápida. Nesse ponto eu não tenho que criticar o Trump. Tá, você poderia dizer, o Brasil é um país que não tem a mesma condição dos Estados Unidos. Sim, é verdade. Mas nós precisamos de ações do Estado, ações importantes e rápidas. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo. Milão, o prefeito de Milão pediu desculpas, né? Ele se equivocou, dizendo que as pessoas podiam voltar à sua normalidade, porque a Itália, quem é da área sabe que é um clima frio, seco, dependendo da região da Itália, um pouco mais úmido, mas especificamente ali é um clima seco e é um dos lugares que tem mais idosos no mundo, principalmente, na Europa. Então, se a coisa se espalhou de uma maneira assim extremamente rápida, né? E isso está acontecendo, isso é realidade. A realidade está se impondo às falácias, aos discursos, né, sem comprovação nenhuma, discursos de senso comum. Simplesmente assim, não tem senso crítico nenhum, não tem conhecimento nenhum, é um senso comum, né? Então, estão acontecendo várias coisas no nosso dia a dia, coisas absurdas que a gente está vendo. E algumas representantes da nossa política, da nossa sociedade, estão dando extremos maus exemplos, né? É muito triste isso. E é o que eu falo, será que vai ter que morrer alguém da família para a pessoa perceber que é real, a realidade está aí, concreta, né? Não dá para você brigar contra a realidade, né? Se tem uma coisa que a ciência explica, é que você não dá para você brigar com a realidade, não dá para você brigar contra fatos históricos, eles aconteceram, né? Outro dia eu estava conversando num grupo de geografia, explicando para eles, olha,
Nós tivemos na história várias pandemias, mas a diferença é que hoje o ser humano evoluiu, né? A ciência evoluiu, a medicina evoluiu. Então, se nós temos que ficar, né, ceifados aí da nossa liberdade diária, de sair, de ir para onde a gente quer, tem um motivo, tem uma razão, né? É para a curva não aumentar, né? Morrerem menos pessoas, né? Porque eu tenho pessoas muito próximas que estão doentes. Então é muito real e é muito difícil quando a gente vê pessoas não enxergando o que está na frente delas. Então vocês, alunos do terceiro ano, vocês já têm uma bagagem, né? Vocês estão muito perto de enfrentar uma realidade maior do que a que vocês viveram até aqui então, né? Então vocês pensam, com certeza. Eu estou há muitos anos com vocês, eu sei que vocês pensam, né? Os alunos estão comigo aí desde o sexto ano, sétimo ano. Vocês pensam, vocês sabem que é grave. Então, nós estamos... É fácil ficar aqui de frente para um celular, gravando uma aula. Não é o comum da gente. A gente gosta de... O ser humano é um ser essencialmente social. Então, ele precisa do contato com o outro, ele precisa do carinho, do toque, da troca de ideias, do pensamento. É muito difícil para nós esse período, mas é um período que nós vamos passar, tomando os devidos cuidados, né? E nós vamos passar por isso. Então vamos deixar claro algumas coisas aqui. Eu na primeira semana eu fui bem tranquilo, tal, não fiquei cobrando ninguém, mesmo porque, né? Não faz muito sentido. Eu estou falando aqui professor Toninho, tá? Cada professor tem seu jeito, tudo, mas nós estamos meio que padronizados, entre aspas, né? Para tentar ajudá-las da melhor forma possível, auxiliá-las nesse período aí. Eu sei que é muito difícil, muita lição, mas se vocês imaginem também, para nós é tudo novo, tudo novo. Eu tenho 17 aulas no estado, 17 salas no estado e 3 no SEAD. Então eu tenho 20 salas. Imagina a quantidade de alunos. No estado, cada sala tem 45 a 50 alunos. Então, para vocês terem uma ideia, eu estou atendendo todo mundo pelo WhatsApp. É bastante gente. E sempre com maior educação, com maior carinho. Eu vou ficar disponível para vocês amanhã das 9 ao meio-dia, mas vocês têm o meu telefone lá, pode mandar as perguntas que vocês quiserem. Eu, na medida do possível, vou atender a todos. Nós estamos aqui para tentar minimizar o máximo possível esse período difícil que a gente vai passar aí da nossa vida, né? E eu espero que todos nós passamos isso com muita saúde, muita compreensão e amor, tá? Então vamos lá. Agora, vamos combinar uma coisa aqui. Primeiro, explicar o que é síntese. Síntese, ela é, por exemplo, você pega um livro, você tem a aba ali do livro. Então você vai lá e você vê o que é a essência do livro. Tudo bem? Você vai ao cinema, você pega lá aquele resumozinho ali, não é bem resumo, mas é o principal do filme ali. Aquilo é uma síntese do que vai ser o filme. Então, quando você pega um capítulo, ou um livro, ou um texto, né, e o professor pede, faça uma síntese do que você entendeu. Não é para colocar de internet, não é para colocar duas linhas, por mais inteligente que você seja, não dá para você explicitar tudo que você entendeu daquilo que você leu. Não precisa ser 10 páginas também, muito embora tenha alunos que eu conheço que tem muita capacidade, pode fazer 2, 3 páginas até mais do que estudou, né? Que gostam de sociologia, gostam do assunto, gostam de conhecer, gostam de se inteirar mais das coisas, mas uma boa síntese pode ser de 15 a 30 linhas, desde que você coloque realmente ali. Quem me conhece sabe que eu gosto que você coloque suas próprias palavras, eu vou valorizar isso. E vou valorizar também a sua profundidade do que você estudou. Então, vamos lá. Você fez a síntese da semana passada, dos assuntos que foram comentados nos outros módulos, mandou para o Classroom, ok? Eu vou verificar todo mundo que fez, quem não fez. Se você não entregou ainda, por gentileza, coloque lá direitinho. O prazo era sexta-feira passada, mas tudo bem, é na primeira semana. Experiência, todo mundo, muita coisa. Não foi fácil, né? Por isso que eu disse que a gente precisa ter muita compreensão, muita paciência, muito carinho, muito amor nesse período, certo? Que não vai ser um período tranquilo, mas a gente vai se adaptando. Eu também estou me adaptando, vocês estão se adaptando e nós vamos
No passar dos dias nós vamos criar uma rotina e mais importante é a gente ficar bem, com saúde, certo? Então, sexta-feira da entrada dessa semana que vai entrar agora, na próxima sexta-feira, eu queria que vocês entregassem até essa data a síntese desses 2 capítulos que eu vou explicar agora. E façam os exercícios da apostila que em algum momento, quando nós voltarmos, de alguma maneira, nós vamos conversando aí com o coordenador, o Haroldo, e a gente vai se adequando aí a uma condição mais, digamos assim, normal de troca aí. Tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos começar aqui com o capítulo Esferas Culturais, o Popular, o Erudito e o Patrimônio. Então vamos lá. Durante muito tempo, a partir da era moderna, essa coisa do popular e do erudito estava meio que junto. Né? Eu não gosto muito de usar a palavra meio, mas é como se estivessem tudo numa coisa só. A partir da modernidade, aqui nós podemos fazer uma separação aqui momentânea. Tem muita divergência com relação a essa separação de modernidade ou não modernidade. Alguns entendem que a modernidade veio depois da Revolução Industrial. Alguns entendem que a modernidade veio depois da Revolução Francesa. Então, há divergências aí, né? Então, vamos usar aqui a Revolução Francesa, só para vocês terem uma ideia. Quando a burguesia, os burgos, né, os comerciantes, eles se juntam à população para tirar aquela aristocracia que estava no poder, os mais poderosos ali da França naquele momento, a burguesia ela usa a população para alcançar seus objetivos. E depois, tirante raríssimas exceções na história, ela entrou lá no poder e nunca mais saiu de lá. Então começou-se a separar assim, o que é cultura popular, uma separação de cultura popular e cultura erudita. E infelizmente, houve alguns juízos de valor dessas diferenciações, dessa separação de cultura popular e cultura erudita. Cultura erudita seria mais ligada ao conhecimento científico, mais ligada a alguma comprovação técnica, em alguns casos muito mais ligada à elite, ligada a ter mais valor ou mesmo valor, aquela ideia de superior e inferior. Então, não necessariamente é isso, o fato de você ouvir uma música erudita não quer dizer que hoje está se popularizando muito mais isso, né? Hoje está muito mais próximo, mas ainda assim há uma diferenciação, sim, é mais cara, é mais difícil para estudar, é mais complicado, mas há mudanças nesse caminho. Cultura popular. Nem tudo que é cultura popular é ruim. Nem tudo que é popular é ruim. Quando você pega uma tradição lá secular, você vai para o Nordeste do Brasil, você vê danças, ritmos que vêm já desde a época dos africanos, dessa mistura dos europeus e dos africanos que vieram para cá. Então, são tradições que estão passando séculos, eles estão mantendo muito mais as suas tradições do que nós, dos grandes centros urbanos. Nós somos muito mais influenciados por essa globalização cultural, por essa influência na nossa identidade cultural. Posso dizer também a dominação cultural que nos aflige todos os dias, nos altera todos os dias. Somos inundados por uma cultura que não é efetivamente a nossa. Quando alguém fala assim, de uma forma muito grosseira, mas o samba é popular, o samba né? O samba é uma essência, né, da cultura brasileira, certo? Tem que ser respeitada. Pode não ser tão ligada ao erudito, mas ela tem qualidade. Agora, fazemos sempre um juízo de valor. O funk não tem valor. Não, mas espera aí. Ele é uma expressão da arte popular. Você pode não gostar dos palavrões, da forma da música, mas você não pode dizer que isso não é cultura popular. É cultura popular, tem seu valor. Para as periferias, é uma forma de protesto, é uma forma de você colocar. Quando o garoto picha lá o muro, é óbvio que ninguém gosta de pichação. Quem disser que adora, só o pichador gosta. Mas a pessoa que tem um muro lá que é pichado, ela não gosta. Mas assim, eu tenho muitos alunos que pichavam e hoje muitos deles foram já para
para outros caminhos de arte e tudo mais. Eles sempre disseram para mim, quando eu picho um muro e coloco a minha marca lá, eu estou dizendo, eu estou contra essa sociedade aqui, sou eu. É uma forma que ele está achando de fazer sua crítica social. Você pode divergir, você pode achar que é bom, ruim, tudo bem, mas é a expressão dele. E eu converso com muitos alunos, né? Alguns até tentam se esconder, né? Porque é ilegal, né? Se for pego pode ser preso, mas outros depois acabam parando de pichar e a gente conversa muito, fala, você se arrisca, toma cuidado, você pode fazer uma crítica social de outra maneira, você pode usar outros caminhos para fazer a sua crítica social, né? Então, há uma tendência de fazer uma correlação de que o que é popular é ruim, é inferior, não tem valor. E isso, infelizmente, tem uma parte de um outro grupo, uma outra classe privilegiada que quer ver o quê? Se identificar com coisas que têm a ver com a sua classe social. Ou seja, eu me diferencio a partir dos meus gostos peculiares, pelo meu dia a dia, pelas coisas que eu gosto, pelo que eu faço no meu final de semana, pelo que eu gosto. Isso diferencia um grupo, uma massa, um grupo específico, em um grupo que se diz diferente e se acha superior aos outros. Então, são grupos que pertencem a estratificações da nossa sociedade completamente diferentes, né? Eles são ilhas, né? São ilhas que muito dificilmente se cruzam. São ilhas de separação social. Acho que essa é a definição melhor, ok? Então, a cultura popular está mais ligada a essas concepções que eu expressei para vocês. E ao mesmo tempo, algumas representações dessa cultura popular também são formas de resistência contra a dominação de classe. Ou seja, o rap, eu estou citando alguns exemplos aqui, o rap, por exemplo, o rap de protesto, ele faz críticas sociais importantes, né? Fala de uma realidade vivida pela grande massa que não tem as mesmas condições materiais que os ricos, por exemplo, ou que uma elite privilegiada. Então, o rap tem, não só o rap, o rock nacional também o fez muito bem, o próprio Titãs, Paralamas e outros grupos, tantos aí, o Engenheiros do Havaí, Ira, né? Uma música que eu me lembro dos anos 80, eu quero lutar, mas não com essa farda, e tantas outras críticas sociais, né? Então, a gente não pode esquecer esse valor intrínseco aí de uma cultura popular. E também, ao mesmo tempo, a cultura erudita não é só coisa ruim também, né? Nós somos um país que nós temos Vila Lobos, Guarani e tantas outras expressões aí da nossa cultura aí. Eu falho aqui se eu esquecer de alguma, mas nós temos muitas expressões importantes da nossa qualidade teatral, musical e dividir o erudito e popular, e tem alguns momentos que é um pouco difícil. Mas é fato que ela representa uma singularidade de grupos muito específicos, ok? Então, cultura é um processo dinâmico. Me referi a alguma coisa que eu não sei se eu comentei. Eu estou seguindo a apostila, que eu estou seguindo um caminho aqui de explicação, tá? Então, quando vocês estiverem aí analisando aí, vocês vão eu estou seguindo o caminho aqui da apostila, que é o nosso norte aqui. É óbvio que nem tudo que eu vou lhes falar está na apostila, tá? Mas eu estou seguindo um caminho aqui dentro da apostila. Tudo bem? Mas o que nós não podemos fazer com essas culturas é hierarquizá-las, por exemplo. Porque é difícil, eu já disse que é difícil de você comensurar, isso é erudito, isso é popular, e classificá-las. Na verdade, você tem que ter uma coisa chamada liberdade. Né? A nossa cultura ela é única, é diferente de qualquer país. E, ao mesmo tempo, ela está em constante mudança, ela é viva.
Não só o nosso idioma é vivo, como a nossa cultura é viva também. Mas a cultura é algo de um grupo étnico que pensa parecido, que age parecido, que tem idioma, dança, comida. Nosso país ele é conhecido mundialmente pela pluralidade. É plural, é diferente. Ele não é homogêneo, ele é heterogêneo, é muito diverso. E ao mesmo tempo isso é a nossa maior qualidade, né? Então toda vez que a gente for tentar separar é um pouco complexo, um pouco difícil, mas temos que ter liberdade nessa questão cultural. Mas agora o que é um patrimônio cultural? Patrimônio cultural é algo que tem muito valor para um país, né? O pessoal de uma religião específica, no caso de um grupo religioso específico católico, entende como o Cristo Redentor uma simbologia de representatividade disso, né? Um patrimônio para eles, né? Como aqui perto de casa nós temos aqui temos uma expressão aqui dos muçulmanos, aqui perto da minha casa, aqui, que é fantástica. Tem o teto, né, todo de ouro, o pessoal ora um determinado momento da tarde virado para Meca, né? Então é uma expressão também de patrimônio para eles. Como o Maracanã é um patrimônio, entre aspas, material do futebol, e tanto significado tem para uma parcela da população. Para os corintianos, o estádio ali Itaquera, né? Agora me lembrei, quando eu disse da igreja, eu quis dizer uma mesquita, né? Aqui pertinho da minha casa, aqui no centro de São Bernardo, é um patrimônio para os muçulmanos. Como a Praça da Sé, aquela igreja da Sé é um patrimônio para o estado de São Paulo. Aquela igreja tem muita história por trás dela. O padre lá, o Dom Paulo Evaristo Arnes, ele ajudou muitas pessoas no período da ditadura militar, escondeu dentro da igreja, aqui em São Bernardo mesmo, aqui a igreja aqui do centro aqui de São Bernardo, a catedral, ela foi palco de esconder o Lula lá dentro, para ele não ser morto, né? Na época o Maluf tinha mandado a polícia achá-lo, né? Então, o que é patrimônio cultural? É algo que está ali, aquela representação do valor de um povo. Eles se veem naquilo. Como lá para os norte-americanos, para uma parcela dos norte-americanos, a Estátua da Liberdade, né? O Pentágono. Então, esse patrimônio, todos esses patrimônios que eu estou falando até agora são patrimônios culturais do ponto de vista tem um organismo material de representação, né? E isso nós estamos falando do material. Agora tem o imaterial. O que é o imaterial? Aquele que não é visível, aquele que não está num prédio, num parque, numa floresta. O imaterial ele não está. O samba, por exemplo, é um patrimônio cultural brasileiro, imaterial, né? A música, né? Agora você pode falar o sentimento de pertencimento a um país é um patrimônio imaterial, não é visível, né? Se eu for um religioso e gostar de uma religião específica, esquecendo a igreja material, assim, o meu gostar, a minha religiosidade, a minha espiritualidade é imaterial. Não é visível, não é. Ele existe, é sensível, mas ele não é material. Ele pode ser representado legalmente, mas ele não pode ser visto. Não tem uma representatividade explícita. Às vezes tem, às vezes não. Mas normalmente o imaterial é aquilo que não é tangível. É aquilo que tem a ver com sentimento ou pertencimento. Quando você vai lá para a Itália, você vê lá o Coliseu e todos aqueles monumentos que se referem a um período histórico muito importante, né, de dominação do Império Romano. Aquilo ali representa todo aquele período, é um patrimônio material. Mas tudo aquilo que aconteceu ali dentro, a língua, o idioma, não necessariamente você tem uma
uma representação material daquilo. Ela é de sensibilidade, de sentimento. E isso às vezes não dá para você quantificar num prédio, né? Você pode até fazer uma representação ali, mas não é a mesma coisa, né? Por exemplo, a ONU tem aquele prédio lá, né? E teoricamente ela ia resolver todos os problemas mundiais pela política, pelo diálogo, pela conversa, né? É uma ideia de representação ali que é muito desigual. Nós já estudamos sobre isso, né? A ONU, ela teoricamente seria uma representação dos países mais poderosos, né? Mas na prática o que nós vemos é que um grupo pequeno manda na maior parte dos países. São cerca de 200 países. Mas os que mandam mesmo são em torno de 10 a 15. Né? Então a ONU é o lugar, é o prédio, mas em algumas ações da ONU, tem algumas ações da ONU importantíssimas, principalmente para os lugares onde as pessoas não têm os refugiados e tudo mais. A ONU tem um papel importante nesses lugares, né? Mas a política é complicada, tem a questão do poder, da força, e alguns têm mais força e poder do que os outros, poder econômico e por aí vai, militar. Certo? Então, nosso patrimônio cultural, ele é ao mesmo tempo material e imaterial. Espero que tenha ficado claro o que é material e o que é imaterial. Tudo bem? Então, eu espero que vocês façam os exercícios da apostila. Tudo bem? Em algum momento nós vamos ter como quantificar isso e conferir, certo? Agora nós vamos para o próximo capítulo, tá? Só um segundinho e nós já vamos para o próximo capítulo. Um beijo, até daqui a pouco.